Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Eu podia usar qualquer outro texto, porque eu vou trazer uma palavra temática, mas estou trazendo um texto que tem a ver com o personagem que eu vou usar. 1 Samuel 17, versículo 37, e você pode manter a sua Bíblia aberta. Diz o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Eu quero trazer uma palavra para você aqui essa noite, que é importante porque faz parte da nossa vida, daquilo que é possível acontecer. O tema da minha palavra é rompendo com a minha história para construir uma história melhor. Eu acho que se o ser humano não quer melhorar de vida, tem alguma coisa errada com ele. Quer na vida material, quer na vida emocional, quer na vida espiritual. A pior coisa que pode acontecer é um ser humano acomodado. Eu já falei numa outra mensagem, há um tempo atrás, que a pessoa que se acomoda, o resultado da acomodação é esse aqui. É a mesmice, a mediocridade e a atrofiação. Atrofiar é encolher, é diminuir de tamanho. Então, quem se acomoda na vida vai ter uma vida de mesmice, vai ter uma vida medíocre e uma vida de atrofiação. Porque se alguém pensa que o lugar de acomodação traz uma segurança para a pessoa, dela manter, é exatamente ao contrário. Quando você pensa que está mantendo alguma coisa, já tem outro passando à tua frente. Já tem outro que já está passando à sua frente. Então, eu vou mostrar aqui alguma coisa para você da história desse herói da Bíblia chamado Davi. E a partir dessa história, motivar você que você pode romper com qualquer história, isso é, com qualquer área da sua vida, com qualquer herança que você tenha recebido, com qualquer criação que você tenha tido, com qualquer história da tua família, você pode romper com essa história para ter uma história melhor. E eu pergunto, quem aqui quer melhorar de vida? Por favor, dê um sinalzinho aí, manifeste aí de alguma maneira. Muito obrigado. Primeiro vamos analisar quem era Davi. O capítulo de 1 Samuel 16 e 17, você encontra isso que eu estou falando. Não precisa ir lá ver, só estou dando, que depois se você quiser pesquisar, você vai ver o que eu estou falando, está escrito nesses dois capítulos. Davi era de uma família pobre, de 8 irmãos, e ele era o menor. Ele cuidava de poucas ovelhas, como diz a Bíblia. A família pobre, então tinha poucas ovelhas. Ele também era o pajem de armas do rei, tomava conta das armas do rei Saul. E ele também era músico, tocava harpa. Qual seria o futuro possível da história de Davi? Vamos analisar. Qual seria o futuro possível da história de Davi? Aqui estão as possibilidades. Uma, continuar a ser pastor de ovelhas. Número 2, pertencer ao exército de Saul, porque seus 3 irmãos mais velhos eram militares. Irmão mais novo é influenciado por irmão mais velho. Então, ele poderia, no futuro, também ser um militar do exército de Saul. O que ele poderia ser? Bem, já que ele trabalhava junto do rei, ele poderia ter uma função no palácio, porque aqui ele tinha entre 15 a 17 anos. Então,
seu futuro seria uma função no Palácio Real. O que seria a possibilidade do futuro de Davi? Ele tocava um instrumento difícil, a harpa. Então, ser um músico. Esse é o desenho da possibilidade da história futura de Davi. Talvez a sua história tenha um desenho pela história da tua família, pela sua própria história, pelo que você está fazendo, pelas suas escolhas. Então, como Davi rompe com essa história, essas são as possibilidades de Davi. Vou repetir para você: ser pastor de ovelha, ser militar do exército, ter uma função, funcionário público, ter uma função no palácio, ou ser um músico. Como é que Davi rompe a sua história e constrói uma história melhor? Como é que ele faz isso? É aqui que eu vou te dar uma dica, que pode ser a dica da sua vida, que pode ser o momento que você vai aprender alguma coisa, colocar em prática, e eu estou aqui, através dessa mensagem, sendo um profeta para você, porque você vai romper a tua história e vai construir uma história melhor do que essa que você tem até aqui. Amém? Então vamos lá. O que é e como é que Davi rompe a sua história? Número 1, aproveitando as oportunidades e principalmente a oportunidade de ouro. A vida do ser humano, a minha vida e a sua, tem muitas oportunidades, mas eu quero ser honesto com você. Oportunidade de ouro não é toda hora e não são várias. Pode anotar o que eu estou te falando. Davi, para romper com a sua história, ele aproveitou as oportunidades e principalmente ele aproveitou a oportunidade de ouro. Como é que ele aproveitou a oportunidade de ouro? Primeiro, óbvio, reconhecendo que tinha uma oportunidade. Como é que ele reconhece? A história é essa aqui. Quando um gigante campeão filisteu faz um desafio ao exército de Israel, quando ele faz um desafio, dá-me um homem para que lute comigo, se eu vencer, Israel serve aos filisteus, Se ele me vencer, os filisteus servem a Israel. Um cara de quase 3 metros de altura, que nunca tinha perdido uma batalha, o exército de Israel tremeu. Mas você observa que o versículo 26, Davi vai dizer: o que se vai fazer ao homem que vencer esse incircunciso? Então, ele observa que existe uma oportunidade. O que vão fazer a esse homem que está afrontando um exército inteiro? Segunda coisa que ele faz, ele verifica se de fato é uma oportunidade, para ele não estar confundindo com seus sentimentos ou sua percepção. É interessante esse negócio aqui, porque ele faz a pergunta no versículo 26, de 1 Samuel 17. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Versículo de número 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, disse: por que desceste aqui? Quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Isso é, Davi escuta uma vez: olha, quem vencer esse campeão, o rei vai dar riqueza, a filha em casamento, vai isentar a família de tudo que é tributo. Ele ouve uma vez, mas não fica satisfeito. Ele pergunta de novo, porque ele queria criar uma convicção se de fato aquilo é uma oportunidade.
Não basta você ouvir uma vez ou ver uma vez, você precisa conferir para não estar as suas emoções te enganando, a tua percepção te enganando, você pensando que é uma oportunidade, não é. Então ele vai confirmar para saber se de fato é realmente uma oportunidade. É o que ele faz. Então, ele acredita que tem uma oportunidade, ele verifica se realmente é oportunidade e ele analisa a oportunidade. Vale a pena correr risco? O que é que eu vou receber pelo risco? Qual o resultado de eu correr um risco de vida? Ele vai medir a oportunidade. Será que dá para eu lutar contra esse cara? Será que dá para eu enfrentar? Eu tenho alguma chance? Ele vai verificar a possibilidade. Ele não entra de cara. Ele vai medir o risco. E a outra coisa é que é o óbvio. Ele vai aproveitar a oportunidade. Como é que você rompe a sua história para construir uma história melhor? Segundo lugar, acreditando no seu potencial. Davi acreditava que tinha a possibilidade de vencer. Tanto acreditava que ele pergunta, o que é que vão fazer ao homem que derrotar esse campeão? Se ele não acreditasse na possibilidade de derrotar, ele não perguntaria nada. Ficaria quieto com medo conforme o exército inteiro. E depois você vai ver que Davi, ele é um cara cheio de coragem e de ânimo, porque no versículo 32, ele vai dizer ao rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Ele não tem medo de enfrentar a adversidade. E em terceiro lugar, ele é um camarada que faz uma coisa que só ele podia fazer. Nem Deus, nem pai, nem rei, nem ninguém. Ele acreditar que ele podia vencer. Tem coisa, meu filho, que não é a tua esposa, não é teu marido, não é o pastor, não é Deus, não é teu amigo, não é teu irmão, não é ninguém. Se você não acreditar que você pode romper com uma história, se você não acreditar que você pode conquistar algo, não peça a ninguém para acreditar por você. Ele acreditou que ele podia. Como é que você pode romper a sua história e construir uma nova história? Terceiro lugar, vendo o obstáculo como uma oportunidade de conquista. A diferença do exército de Israel para Davi é que o exército de Israel via Golias como impedimento. Qual é o resultado? Medo, frustração e recuo. Davi estava vendo o obstáculo como uma oportunidade de vitória. O que é que você escolhe? O que é que você decide? Os obstáculos da sua vida como impedimento para você ficar frustrado, para você ficar com medo, para você recuar, ou o obstáculo como uma oportunidade para você conquistar uma vitória? A escolha é sua, queridão. A escolha é sua, querida. Um exército inteiro viu o obstáculo como impedimento. Um garoto entre 15 a 17 anos viu o obstáculo como uma oportunidade de vitória. A questão não é a idade. A questão não é quem está perto de você ou quem te apoia. A questão é você acreditar que esse empecilho não vai te parar. Mas esse empecilho vai levar você a um patamar mais alto. Como é que podemos romper a nossa história para construir uma história melhor? Em quarto lugar, desviar de gente que não acredita em você. Olha o que ele faz, eu já li o texto. Quando o irmão dele vem para ele, Eliabe, dizendo, o que é que você está fazendo aqui? Versículo 30. E desviou-se dele para outro. Querido,
A quem você está dando atenção? A quem você está ouvindo? Hã? Você está ouvindo gente que não acredita em você? Você está ouvindo gente que está falando a teu respeito, mas não conhece teu coração. Mora com você, é teu parente, mas estão enganados com o que você pensa. Estão enganados com o teu coração. O irmão dele está dizendo, você está aqui, seu presunçoso. Tu veio aqui para ver a batalha? Nada disso. Davi não estava ali para ver a batalha. Ele estava ali dizendo, como é que pode um cara que não tem pacto com Deus desafiar o exército do Deus vivo? Eu não aceito isso. Tem gente que pensa que te conhece. E não deixe ser enganado por aqueles que não acreditam em você, debocham de você, dizem palavras ruins de você. Cai fora dessa gente, sai de perto delas. Eu sou um camarada que faço isso na minha vida e sempre fiz, meu irmão. Eu cheguei até aqui, não é para dar ouvido, o que eu já ouvi nesse ouvidinho aqui, santo. O que já falaram para mim aqui nesse ouvidinho, eu? Deixa falar. Eu sei o que está no meu coração, o que eu acredito. Qual é a voz? Eu digo sempre isso aqui. Qual é a voz que você está disposto a ouvir, meu irmão? Meu querido amigo, quem que você quer ouvir? Gente pessimista, gente linguaruda, gente crítica, fala mal de tudo, fala mal de todos, nunca te apoia. É essa gente que você quer ouvir? Cai fora! Sai de perto, se desvia dessa gente. Interessante que Davi não disse uma palavra mal para seu irmão. Interessante que Davi não resmungou, falou, sai fora, cara, vai perturbar outro, ou enjoado. Ele simplesmente se desvia. Ele sai fora. Por que você está aí? Por que tu está ouvindo essa gente? Por que tu vai na casa dessa gente? Você já sabe que é murmurador? Você já sabe que é linguarudo? Por que tu anda perto dessa gente? Por que tu almoça com ele? Por que tu almoça com ela? Por que tu passeia com essa gente? Cai fora! Sai de perto de gente que não acredita em você e que não tem palavras para ajudar na hora do obstáculo, da crise e da adversidade. Fique perto de gente que fala, estou orando por você, conte comigo, Deus está com você, você pode chegar mais longe, você é uma pessoa capaz, você pode romper e construir uma nova história. Como romper uma história para construir uma história melhor? Preste atenção a isso aqui. Se utilizar de experiências passadas para enfrentar patamares maiores a fim de conquistar posições maiores. Isto é, você atravessa lutas e adversidades, tem experiências com essas lutas que vão te preparar para você enfrentar lutas maiores e conquistar patamares maiores. Olha Davi, vou te mostrar. Davi chega diante do rei, versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, livrei-a da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. Olha o que Davi está dizendo para o rei. Eu enfrentei o leão e enfrentei o urso. Coisas difíceis. Adversidade braba. Só que agora
ele estava enfrentando um campeão. Leão e urso são animais, agem por instintos. O ser humano é um ser inteligente. Ele agora não estava enfrentando um animal que age por instinto. Se você vê como é que Davi faz para tirar a ovelha, ele fere o leão por trás. Quando ele sai com a ovelha, a boca do leão. Ele usa uma estratégia. E depois então ele pega o leão pela frente, arranca a ovelha da boca do leão e o mata. Agora ele está lutando com um cara que é especialista em luta, especialista em espada e lança. Nunca perdeu uma batalha. Agora é um nível maior. A pergunta que eu faço para você, com todo respeito, por favor, não fique ofendido. Tu não aprendeu nada com as experiências da tua vida? Tu não aprendeu nada com as lutas que você já passou? Continua o mesmo bocó? Como é que pode uma pessoa atravessar lutas, adversidades e batalhas e não tirar lições para poder encarar coisas maiores e vencer? Como é que pode isso, meu irmão? Como é que pode uma pessoa que tem experiência da vida não tirar proveito das adversidades, dos enfrentamentos, das situações difíceis que passou? Você não tirou lição nenhuma, não aprendeu nada com lutas menores para poder enfrentar lutas maiores? É o que Davi está dizendo para o rei. Eu enfrentei o leão, enfrentei o urso. Eu vou enfrentar esse filisteu. Eu tenho experiência em enfrentar coisas que são maiores e mais poderosas do que eu. Eu tenho experiência de enfrentar alto grau de adversidade. Essa experiência de enfrentar alto grau de adversidade me dá um handicap para que eu possa enfrentar coisas maiores e vencer. Olha para a tua vida. Olha o que você já passou. As lutas que você já enfrentou. Você não tirou lição nenhuma para enfrentar batalhas maiores a fim de conquistar coisas maiores? É para você pensar, meu filho. É para você analisar. Agora, como é que Davi rompe a sua história para construir uma história melhor? Como é que ele faz isso? Versículo 38 ao 40. E Saul vestiu a Davi com seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia, sabendo o surrão, e lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. A história aqui é o seguinte: a Bíblia diz que Saul, o rei, excedia do ombro para cima, ele excedia a média de estatura, de altura do povo de Israel. Significa que Saul era um cara de aproximadamente 1,90 m de altura. Davi era um camarada de baixa estatura, talvez 1,65 m ou 1,70 m. Tu já viu roupa de um cara de 1,90 m num cara de 1,65 m? Você imagina o capacete de Saul na cabeça de Davi? Eu acho que batia no nariz. Não dava. Imagina a couraça para botar o braço, para pegar a espada. A verdade é essa aqui: Davi rompeu a sua história para uma história melhor, sendo Davi. Se eu fosse fulano. Se eu tivesse o dinheiro de Beltrano. Se eu morasse naquela casa. Se eu tivesse aquele emprego. Papo. Davi venceu Golias sendo Davi. Davi
rompeu a sua história sendo Davi. Será que dá para você dizer essa frase aqui, ó? Quando todo mundo disser, na hora de colocar o nome, você bota o seu nome. Eu vou repetir, ninguém fala. Diz assim, eu vou repetir aqui para te instruir. Como é que vai ser? Deixa eu falar primeiro. Eu vou romper a minha história como Silas Malafaia. Quando chegar no nome, cada um põe o seu nome. Vai repetindo após eu falar. Ok? Tá pronto? Eu vou romper a minha história como, olha o seu nome aí, Silas Malafaia. Aprenda o princípio. Aprenda. O melhor dos outros, na maioria das vezes, nos atrapalha. Era a roupa real de guerra. Tu já imaginou? Um capacete de bronze, uma espada com um cabo de ouro cravada de diamantes, era uma espada real. Já imaginou? A couraça, a vestimenta. Aprenda. O melhor dos outros, na maioria das vezes, nos atrapalha. Vença sendo você, com suas limitações, fraquezas, mas com suas aptidões e talentos. É você, a história é sua. É você que vai romper essa história sendo você. Como é que Davi rompe a história e consegue construir uma história melhor? Enfrentando os obstáculos que queriam impedir o romper da sua história. Escute isso. Chega a hora que não é conversa, não é abstrato, não. Você vai ter que enfrentar no campo real o obstáculo. Não pensa que a vida é só blá, blá, blá. É só fala. Tem a hora da realidade. Teve a hora que ele teve que encarar cara a cara com Golias. Não era mais pergunta. Não era mais achar. Agora ele estava frente a frente com a adversidade. Vai chegar a hora, meu filho, do tete a tete. Vai chegar a hora da realidade que você tem que enfrentar. Não é sonho, não é utopia, não é falácia, não é abstrato, é real. E aprenda uma coisa. Aprenda. O obstáculo, a luta, a adversidade que você vai enfrentar, você vai pagar o preço. Sabe por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo enfrentava Golias. Só estava Davi. Se fosse fácil, todo mundo ia conquistar as maiores coisas. Não é fácil. Romper para construir algo melhor não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo rompia a qualquer hora. Esse é o engano de muita gente. É aquele engano cultural que quando se vê um cara rico, ou nasceu com um bumbum para a lua, ou roubou, ou nasceu num berço de ouro. Essa é a ideia medíocre. A ideia, escute isso, irmãos, é uma ideia ideológica cultural. Nas maiores economias do mundo, uma pessoa ter coisas, uma pessoa sobressair, a sociedade o considera como um vencedor. Nas sociedades de cultura tupiniquim, desculpe a expressão, o vencedor é porque está roubando, é porque foi malandro, é porque deu golpe nos outros. Como que se a vida fosse fácil, você romper e conquistar coisas maiores com conversa fiada. Você tem que entender uma outra coisa. Você tem que estar preparado para o momento do enfrentamento, para você vencer obstáculos. Você tem que estar preparado. Escute isso aqui, meu irmão. Olha só que coisa interessante. Versículo 40 e 41.
E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando o filisteu. Ele pega 5 pedras, não pega uma. Ele escolhe o melhor. Ele escolhe pedras pontiagudas, porque pedra roliça só ia fazer um calo na cabeçona, no cabeção de Golias. Tinha que ser pedra pontiaguda para cravar. A verdade é que, para você enfrentar obstáculos que querem impedir o romper da sua história, você tem que ter o domínio do que faz, isso é, conhecimento e treinamento. Davi era expert com a funda. Com espada, ele não era nada. Ele não sabia manusear uma espada. Com lança, ele não era nada. Mas com uma funda, ele era o cara. Você tem que estar preparado. Estar preparado é ter conhecimento e treinamento para você conquistar o que você quer. Eu estava vendo, um dia desse eu estava lendo na revista a história do jogador Cristiano Ronaldo. Quando o novo técnico do Real Madrid chegou, o treino estava marcado para 9 horas da manhã. O treinador chegou às 8. E Cristiano Ronaldo estava desde as 7 da manhã, sozinho, treinando na academia do clube. 7 da manhã. Eu li, o técnico ficou impressionado. Jogadores chegaram 9h30, tinha uma tolerância de atraso, mas ele estava desde as 7 da manhã treinando. Treinando. Você não vai romper história e não vai vencer obstáculos se você não tiver domínio de conhecimento e treinamento. Com oba-oba, tu não vai a lugar nenhum. Ok? Isso aqui é muito importante. Nós estamos enganados. Não, Deus vai me ajudar. Aleluia. Eu não sei nada, aleluia, Deus vai mandar um anjo aqui para mim. Eu não entendo nada, mas o Espírito Santo vai botar uma palavra na minha boca e vai abrir a minha mente. Deixa eu ir. Você está querendo me convencer que Deus ajuda preguiçoso? Você está querendo me convencer que Deus ajuda quem não se prepara e quem não faz a sua parte? Você está querendo me convencer que Deus é ilógico, insensato? Nós estamos enganados. Agora olha a coisa mais importante de Davi. Está no texto que eu li, que é o 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. O que ele está dizendo? A minha história até aqui tem ajuda de Deus. E a minha história daqui para frente, Deus vai continuar me ajudando. Deus me livrou do leão e do urso, porque eu enfrentei o leão e o urso. Não é porque eu corri, não. Deus me ajudou. A minha história é uma história de dependência de Deus. Eu faço a minha parte, eu uso a minha energia, eu uso o meu conhecimento, a minha capacidade, mas eu dependo de Deus, porque tem lutas e adversidades que são maiores do que o meu conhecimento, são maiores do que a minha força, são maiores do que a minha capacidade, mas eu tenho um Deus que é maior do que tudo, que é Senhor sobre todas as coisas e que me ajuda a vencer as minhas batalhas. O interessante é que Davi nunca chamou Golias de gigante. 5 vezes de filisteu e 2 vezes de incircunciso. Ele nunca chamou Golias de gigante. Ele não. E o cara tinha 2,75 m de altura.
Tinha uma couraça que pesava 70 quilos no peito dele. Pesava mais do que o próprio Davi. Só a couraça que ele tinha. Tinha um capacete de uns 20 quilos a 25. Um escudo de uns 30, 40 quilos. Uma lança que só a ponta da lança pesava 7,5 quilos. Uma lança de uns 25 quilos, uma espada de uns 15 quilos. Soma isso tudo para ver mais o peso do cara quanto dava. Soma o que eu acabei de falar aqui. Nós estamos falando de mais de 250 quilos. Vamos pesar Davi. Davi pesava uns 70 quilos. Funda, 25 gramas. 5 pedras, 250 gramas. Alforge, 50 gramas. Cajado de pastor, 100 gramas. Aí, ó. Você está dando muita pelota e você está colocando o empecilho e o obstáculo numa dimensão supervalorizada. Davi nunca chamou Golias de gigante, porque afinal de contas quem era gigante era ele. Porque gigante não é tamanho. Gigante está na força, na capacidade, na inteligência, na estratégia e no Deus que está acima de tudo e de todos. Agora escute. Qual é o resultado da história de Davi? Lembra? Quais eram as possibilidades da história de Davi? Pastor de ovelhas. Soldado do exército. Funcionário público. Músico. Agora, olha a história de Davi. Número 1, o maior rei da história de Israel. A estrela de Davi é o símbolo da bandeira da nação de Israel hoje. Davi é o único rei na face da terra cujo trono não terá fim. Jesus vem do trono de Davi. Está em Isaías 9:7. Só para você ter uma ideia, as Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica, é um pouco mais de 300 mil homens. Ok? Se juntar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, é o total das Forças Armadas do Brasil. Para você ter uma ideia, há 3.000 anos atrás, Davi comandava um exército de 1.570.000 homens. Para você ter uma ideia daquele cara que lutou sozinho e derrubou Golias e o matou, aquele cara chegou a comandar um exército de 1.570.000. E ele está entre, se você pegar toda a história da humanidade, quem ou quais foram os reis mais conquistadores da história da humanidade na face da terra? Davi está entre os 3. E o resumo da história de Davi está em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 27 a 30, que eu cito para você. E morreu Davi de uma boa velhice, cheio de glória, riqueza, e seu filho Salomão o sucedeu no trono. Aqui está o resumo da história de Davi. E morreu Davi de uma boa velhice, cheio de glória, riqueza. Só uma oferta que Davi deu para a construção do templo, uma oferta dele, do tesouro particular dele, ele deu 307 mil quilos de prata, 131 mil quilos de ouro, fora pedras preciosas e madeira. A oferta de Davi foi de mais de 8 bilhões. O cara que era de uma família pobre, pastor de ovelhas, como é que você não pode romper? E aí eu pergunto para você, o que é que você precisa romper na sua vida? Talvez tenha gente aqui que precisa romper uma vida de ódio. Uma vida de vingança. Uma vida de amarguras.
Talvez alguém tenha que romper a história do passado, que não tem poder para te ajudar a construir uma nova história, mas tem poder para travar a tua história, as coisas ruins que aconteceram na tua vida no passado. Você tem que romper com isso. Talvez tenha alguém aqui que tenha que romper com relacionamentos, porque esse relacionamento está destruindo tudo que a tua história tem conquistado até aqui. Eu sou profeta de Deus, ninguém me falou da tua vida, mas Deus está falando ao meu coração que tem gente aqui. Você está precisando romper com pessoas. E a verdade, querido, é que todos nós, se quisermos ter uma vida de relacionamento com Deus, agora eu estou falando do mundo espiritual, nós precisamos romper com o pecado. E para romper com o pecado, só você reconhecendo que é pecador, se arrepender dos teus pecados, entregar a sua vida a Cristo, porque Ele tem poder de mudar a tua história, transformar a sua vida, libertar você. Talvez você precise romper com o cigarro, romper com a bebida, romper com a prostituição, romper com as drogas, romper com a pornografia, romper com o adultério. E Jesus tem poder para te dar, para você romper com o pecado e construir uma história que vai levar você à eternidade, que não é religião, não é minha igreja, não é pastor, nem padre, nem papa, mas Jesus que nos ajuda a romper uma história de pecado e construir uma história que vai nos levar à eternidade. A igreja de pé. Aleluia. Eu quero dizer que o culto vai acabar. Não é programa de televisão. Você decide. Você decide. Você escuta o que eu estou falando. Ok, legal. Mas você continua do mesmo jeito. Saindo da igreja antes do culto acabar, não esperando até o final, sabe? Continua do mesmo jeito, nunca rompe. Nunca rompe um ciclo vicioso. Isso vale para a vida espiritual de crentes. O que é que nós precisamos romper? Nessa noite, querido, preste atenção, eu vou dar uma paradinha porque tem muita gente se locomovendo e eu vou esperar você sair para que eu possa continuar, porque me incomoda eu estar falando e gente se movimentando. Tem pessoas que precisam romper com a religiosidade do culto. Vem para a igreja, mas está agoniado para ir embora. São 8h04. Com certeza essa gente que está se movimentando não é membro daqui, ou chegou aqui agora. Porque não é possível. Eu estou tratando aqui com vidas eternas. Eu não estou tratando aqui com religião. Eu estou tratando sobre a tua vida. Gente que está me ouvindo aqui, que se crer, pode mudar a história da tua família, romper a história de 100 anos da tua família. Romper a história de 200 anos da tua família. Meu bisavô separou, meu trisavô separou, meu pai separou, meus irmãos separaram, eu estou separado, mas a partir de você vai reconstruir teu lar e nunca mais vai acontecer isso. Vai romper a tua história. Ih, rapaz, há 5 gerações atrás era tudo uma cambada de pinguço. Na minha geração, há 4 gerações atrás a mesma coisa, há 3 gerações atrás a mesma coisa, meu bisavô também, meu avô também, meu pai também, e também a minha família. Não, você vai romper com isso,
Você vai romper. Você está diante de um Deus vivo e poderoso. Você pode romper com essa vida errada, de pecado, de coisas erradas. Você pode romper com a ajuda de Deus, que isso não é capacidade humana. Só com Deus você pode romper para ter uma vida melhor no mundo espiritual. Há coisas aqui na terra que qualquer um pode romper. Eu dei uma receita aqui. Coisas que você pode fazer. Mas as questões do mundo espiritual, você pode colocar a receita que eu te dei, mas Deus tem que estar nelas. Porque sem Deus você não rompe as questões espirituais. E nessa noite eu quero fazer um convite a você. Não é para aceitar minha igreja nem a minha palavra. É para você ter um encontro pessoal com Deus que pode te ajudar a romper a tua história e construir uma história melhor. Se você de fato reconhece que é um pecador e quer entregar sua vida a Cristo, que pode transformar você para uma vida melhor. Eu quero convidar você, eu quero fazer uma oração por você, se é que você quer, porque ninguém vai te tirar do banco. A decisão é pessoal. A escolha é pessoal. Aqui essa noite tem pessoas amigas, sinceras, honestas. Mas isso não é suficiente. Você precisa entregar sua vida a Deus através de Cristo. Aqui tem gente que foi criado na igreja, que já foi membro de uma igreja evangélica, mas você está afastado, está caído, está longe de Deus, você está precisando voltar. Porque o diabo quer te destruir. Português bem claro para você, querido, que conhece o evangelho. Portuguesinho bem claro para você, você está brincando com a tua vida eterna. Satanás não quer dar mole para quem conhece a verdade e se afasta. O Espírito Santo te trouxe aqui para hoje você voltar à casa do Pai, à casa de Deus, se reconciliar com Ele. Não fica arrumando desculpa porque tu está afastado. Volte para Deus e deixa Ele te ajudar naquilo que você não consegue romper. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo, se tem alguém aqui afastado, caído, longe de Jesus e quer voltar para Ele, eu quero orar por você. Se você quer, eu convido você a sair do seu lugar, peça licença, o pessoal vai deixar você passar, desça da galeria, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Se você quer, venha. Eu não vim aqui acusar ninguém de nada. Eu vim aqui dizer que há um Deus que pode te ajudar a romper com qualquer história. Eu não sei a sua história, nem o momento da sua história, mas eu conheço um Deus que tem poder para quebrar cadeias e te ajudar a romper com qualquer coisa. Você não está precisando de uma religião, você está precisando de um Deus vivo. Você não está precisando de guru religioso. Você está precisando de Jesus, que é o Senhor e Salvador. Está faltando você? Venha, filho. Venha, saia do seu lugar. Essa voz do seu coração aí é a voz de Deus. É o Espírito Santo que está falando com você. Hoje é o dia, essa é a hora. Esse é o momento. Venha. 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 Eu não mudo a vida de ninguém, eu não consigo romper a história de ninguém. Mas há um Deus tremendo, um Deus incrível, maravilhoso, que quer se manifestar a você, que quer te ajudar diante dos obstáculos da tua vida. Faça a sua parte, é verdade. É verdade. Mas mesmo você sendo uma pessoa lutadora, mesmo Davi, ele diz: o Senhor me livrou do leão e do urso, Ele me livrará. Deus vai comigo para essa luta. Deus vai comigo para essa batalha. Venha. Volte. Conserte a sua vida com Deus.
Há quanto tempo tu está afastado do evangelho? Hã? Há quanto tempo tu acompanha a tua esposa na igreja? Há quanto tempo você diz, olha, eu gosto, acho até legal, vou até a igreja, acho bacana. E rapaz, o que é achar bacana? Resolve o quê? Muda o quê? Eu gosto até do culto da igreja evangélica. Meu irmão, aqui não é questão de gostar. Aqui é questão de decisão. Eu não mudo, eu não salvo, eu não transformo. Mas eu prego acerca de um Deus que te ajuda a romper história. Não sei quem você é, não conheço nada a teu respeito, mas Deus sabe tudo a teu respeito. Deus sabe de tudo que está acontecendo, tudo que está se passando. E se você colocar Deus nas suas batalhas, pode se preparar. Pode se preparar que você vai vencer, você vai romper. Está faltando você? Então venha. 1 minuto e eu oro por essas pessoas que estão aqui. Se você quer, meu filho, eu vou dar 1 minuto para você descer dessa galeria, sair desse lugar aí, pedir licença onde você está. Deus tem uma grande obra na sua vida, creia. Deus tem uma grande obra na sua vida. Creia. Escute o que eu estou te falando. Deus tem uma grande obra na sua vida. É isso mesmo. Coisa que você nem sabe que Deus quer manifestar na sua vida. Apesar de toda a crise, de toda a luta, de toda a adversidade, de toda a derrota, de toda a perda que você possa estar sofrendo, venha para o Senhor, entregue a sua vida a Ele, volte agora para Jesus e deixa Ele manifestar o seu poder na sua vida. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. Fale com Deus. Diga, Jesus, entra na minha vida. Perdoe meus pecados. Fale. Ele quer te ouvir. É você. Fale. Jesus, se manifeste a mim. Fale. Onde é que está o obstáculo? Onde é que você precisa de uma intervenção de Deus? Fale para Ele. Fale. Estende a mão em direção a esses amados aqui na frente. Vamos orar. Deus quer salvar você, quer te ajudar a você romper com essa história. Deus sabe tudo a teu respeito. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos. Senhor, nós concordamos com a vitória. Nós concordamos com uma nova história. Nós repreendemos o poder das trevas, o poder de Satanás. Nós declaramos a tua vitória. Nós declaramos a bênção de Deus sobre a tua vida, o perdão do Senhor. Nós declaramos que você pertence a Jesus. Ó Senhor, escute a nossa oração, que a partir de hoje haja um romper para uma nova história, uma história melhor na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.